há mais de 100 anos, grandes homens da história do nosso país lançaram as bases da nossa República. Naquele momento, eles entendiam que era necessário fazer uma mudança para poder construir uma nação forte e poderosa. Era preciso superar a então monarquia que existia, onde nós tínhamos um rei, Dom Pedro II. Era preciso instituir as bases da democracia, da república e ter liberdade para construir um país pujante. 133 anos depois, o nosso país poderia estar com a sua democracia muito madura e com a sua república muito sólida. No entanto, o que vemos hoje são multidões nas mais diversas cidades do país clamando por liberdade e democracia. O que aconteceu nesses mais de 100 anos? Onde foi que a nossa democracia e a nossa república se perderam? Onde o Brasil errou? Por quê? Ao invés de hoje estarmos celebrando, estamos nas ruas, clamando por liberdade. Hoje é um dia muito especial para o nosso país. Há 133 anos era proclamada a República Brasileira. O ano era 1889. São exatamente 133 anos. Uma história que já vai com mais de um século. Eu hoje faço a minha homenagem ao nosso país, à nossa república. Apesar de todos os problemas, há também muito a ser comemorado. Eu venho hoje especialmente com uma camisa verde e amarela, um presente que eu ganhei, e uso essa camisa hoje especialmente em homenagem aos 133 anos da República Brasileira. 15 de novembro é o dia de comemorarmos a instauração, a proclamação da nossa República. E é por isso que eu estou hoje de verde e amarelo, tendo aqui ao meu lado a bandeira do nosso país, a bandeira do nosso estado do Amazonas, o estado onde eu vivo, e da minha terra natal, Alvarães. Uso também essa camisa hoje em homenagem à nossa seleção. Daqui a pouquinho vai começar a Copa do Mundo. E o nosso país é o grande campeão mundial e tem muita chance de também ser campeão outra vez nesse ano de 2022. E fica aqui a minha homenagem e a minha torcida. Seja muito bem-vindo ao canal. Se inscreva caso ainda não seja inscrito. Compartilhe os conteúdos com seus amigos e ajude as pessoas a crescerem cada vez mais, a melhorarem cada vez mais, a conquistarem suas vidas memoráveis. Juntos nós podemos fazer com que isso aconteça. Viva a República Brasileira! Salve a democracia do nosso país! Não esqueça de, ao final, deixar o seu gostei ou não gostei. E vamos então à nossa conversa de hoje. No ano de 1889, o nosso país proclamou a sua república, trazendo para o seio da nossa nação um sentimento de esperança na construção de um país forte, um país poderoso, um país importante no contexto mundial, afinal nós somos um país continental. Naquele momento nós estávamos vivendo os últimos suspiros do reinado de Dom Pedro II, um rei que era muito querido pelo povo brasileiro e que era apaixonado pelo nosso país. É tanto que precisou sair às pressas, levando consigo um pouco da terra do Rio de Janeiro
como lembrança pelo amor que ele tinha pela nossa terra e que cultivou até a sua morte. Naquele momento, alguns grandes pensadores, alguns grandes políticos, alguns grandes homens entenderam que era hora de fazer uma mudança, que o país precisava respirar novos ares, saindo daquele período do Império, passando a ser então uma república. E foi proclamada em 1889 a nossa República do Brasil. E é um começo para essa jovem república que ainda tem muito a conquistar. Os primeiros presidentes foram militares, Floriano Peixoto, Deodoro da Fonseca, que entenderam que naquele momento precisavam tomar as rédeas do país para conduzir os rumos da nossa nação. E essa primeira república ficou conhecida como a República da Espada, justamente porque tinha à frente os marechais. Depois tivemos os presidentes civis, a República Velha, e em 1930 a Revolução que trouxe Getúlio Vargas através de um golpe. Nós já tivemos um ditador governando o nosso país. Ele perdeu a eleição, promoveu o golpe e assumiu a presidência do Brasil, ficando ali por muitos anos e tornando-se um grande ditador aqui no nosso país, aqui no Brasil. O tempo avança, posteriormente nós temos a Segunda Guerra, depois veio o grande presidente JK, Juscelino Kubitschek, construtor de Brasília, em seguida um período de governo militar, que vai de 64 até a abertura no início dos anos 80, com diversos presidentes militares. Apesar de ter sido um período militar, não foi apenas um presidente que governou. Portanto, não tivemos ali a ditadura de um presidente, mas sim um conjunto de presidentes militares. E depois vem a abertura com o último presidente, presidente Figueiredo, e chega a eleição, ainda de forma indireta, elegendo Tancredo, que veio a falecer, e ficando e assumindo a presidência do Brasil, após a abertura democrática, José Sarney, o primeiro presidente dessa nova fase. Os mais velhos devem lembrar, é um período muito conturbado da nossa história, com inflação alta, desorganização social, inúmeros problemas. Chegamos a um período marcante na nossa história da República, que é a promulgação pelo grande Ulisses Guimarães da Constituição Cidadã, vigente até hoje e, infelizmente, muito atacada e muito desrespeitada. A Constituição de 1988 tem como título Constituição Cidadã, justamente por prever e contemplar os direitos e deveres mais importantes do cidadão, do ser humano. E é uma Constituição realmente muito bonita, invejada pelo mundo inteiro. No entanto, muitas vezes desrespeitada no nosso país, justamente é o caso que está acontecendo agora. Avançamos, 94 chega FHC, Fernando Henrique Cardoso, temos a instituição do Plano Real, uma nova moeda, o Brasil começa a se reorganizar e assim nós vamos seguindo, melhorando o nosso país. No entanto, muitos problemas estavam presentes nesse período, porque o Brasil precisava fazer uma série de mudanças e essas mudanças não eram feitas. Infelizmente, não tivemos tanta sorte com os presidentes desse período. E é nesse contexto que ganha corpo uma nova proposta de Brasil. Um partido recém-criado anuncia para o Brasil um novo país, um novo jeito de governar, combatendo a corrupção, os desvios, pregando a seriedade na política. E em função dessa pregação, muita gente, inclusive eu, votamos no Partido dos Trabalhadores, que elege o presidente Lula
no início do novo milênio, no início dos anos 2002. O presidente Lula fica por 8 anos. Infelizmente, é um governo desastroso, e eu digo isso com toda serenidade, porque eu também fiz parte do Partido dos Trabalhadores, eu também acreditei no projeto de Brasil que o Partido dos Trabalhadores pregava, e 2 anos depois do início do mandato do presidente Lula, portanto em 2004, eu saí do Partido dos Trabalhadores justamente por entender que o partido estava fazendo exatamente o oposto daquilo que havia prometido a todos nós brasileiros. Decepcionado, me afastei do Partido dos Trabalhadores para buscar um novo caminho, como deve fazer todo brasileiro sério, todo brasileiro que ama esse país. Depois do presidente Lula, uma série de escândalos, vocês sabem, o Petrolão, desvio de bilhões na Petrobras e em todas as estatais, nas obras públicas, a institucionalização da corrupção. Foi isso que o Partido dos Trabalhadores implementou no nosso país. E o resultado, todos sabem, é um verdadeiro desastre, com inúmeros políticos, empresários e o próprio presidente preso anos depois. Ao final do mandato do presidente Lula, o Brasil elege Dilma Rousseff, na mesma linha. Ela governa por um mandato e mais meio do mandato seguinte. São 14 anos no total de governo PT. E o desastre do governo do PT, justamente cria as condições para o surgimento de um novo movimento no Brasil, o conservadorismo, que continua tendo à frente o atual presidente Jair Bolsonaro. Muita gente pergunta por que razão o Brasil elegeu um presidente da direita, da extrema-direita, em 2018. A razão é muito simples. O governo que o PT implementou no Brasil foi tão desastroso que ninguém mais queria. E é por isso, entre outras razões, que o Brasil escolheu um novo caminho, e dessa vez o conservadorismo. Elege, então, o presidente Jair Bolsonaro, que governa por 4 anos, se lança candidato à reeleição agora e perde a eleição para o Partido dos Trabalhadores. E, para nossa vergonha, nós teremos, a partir de janeiro do ano que vem, na presidência do nosso país, ocupando o cargo que já foi ocupado por Floriano Peixoto, Deodoro da Fonseca, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, entre outros, um ex-presidiário. O próximo presidente ficou na prisão por quase 1 ano e meio. E, apesar de todos que defendem este presidente alardearem que ele está inocentado, todos sabem que isso não é verdade. Mas esse é o jogo democrático. Na democracia, há a alternância de governantes. E o Brasil escolheu para o próximo período a volta do Partido dos Trabalhadores, o governo do presidente Lula e sua equipe. E aos conservadoristas, como eu, resta, entre outras saídas, lutar para recolocar o Brasil nos trilhos. Há diversos caminhos para isso. E é por isso que agora, após a eleição acontecida no último dia 30, milhões e milhões de pessoas estão nas ruas de muitas cidades pelo nosso país inteiro, em todos os estados, em muitas capitais, em cidades grandes e pequenas, brasileiros e brasileiras, velhos, jovens, crianças, famílias, estão lutando para reconquistar o direito de ter um país governado por alguém que defende
os valores da nossa democracia, os valores da nossa república. E o caminho escolhido nesse momento foi as manifestações. Nós estamos vendo, então, grandes manifestações ocorrendo pelo país inteiro. Esse é o caminho. Vocês sabem que a maioria dessas manifestações se concentra na frente dos quartéis. Há um motivo. Eu sei que muita gente ainda não enxergou, mas é muito claro o motivo pelo qual essa concentração se dá na frente dos quartéis. É que na frente dos quartéis dificilmente haverá um esquerdista infiltrado para fazer bobagem e jogar a culpa em cima dos manifestantes. Porque nos quartéis é mais difícil que isso aconteça. Houve ainda a proposta de que essas manifestações fossem feitas na frente do Congresso. É verdade, o Congresso é a casa do povo. No entanto, ali seria muito fácil infiltrar traidores para que eles promovessem quebra-quebra, baderna, bagunça e a culpa fosse para cima dos manifestantes. Na frente dos quartéis, esse risco é minimizado. Então, está certo a multidão de brasileiros, milhões e milhões de gente de boa fé, de gente do bem, que luta pela melhoria do nosso país. 133 anos depois da proclamação da nossa República, o Brasil tem hoje, por incrível que pareça, um novo rei. Em 1889, o rei usava uma coroa. O imperador do Brasil usava uma coroa. Hoje, aquele que se intitula o novo imperador usa uma toga. O Poder Judiciário brasileiro tem prestado, nesse momento, um desserviço ao nosso país. Ao invés de cuidar de sua tarefa primária, que é zelar pela Constituição do nosso país, se ocupa de fazer política. Esse é um péssimo caminho para a nossa democracia, para o crescimento e o amadurecimento da nossa República. Porém, cabe a nós lutar incansavelmente. Agora, de maneira inédita, as Forças Armadas Brasileiras, Marinha, Exército e Aeronáutica, conforme inscritas na nossa Constituição, divulgaram uma nota conjunta atestando o compromisso das Forças Armadas com o povo brasileiro. E a razão é muito simples para aqueles que ainda não entenderam. É do seio do povo que nasce o poder. A origem do poder, a origem da democracia, a origem do governo, a origem dos mandatos está no meio do povo. A democracia é o governo do povo. As Forças Armadas entenderam isso e é por isso que divulgaram essa nota. Quando se fala no pronunciamento das Forças Armadas, não se está pregando de modo algum um golpe de Estado. Ninguém quer isso. Nós queremos uma democracia forte, uma república forte, uma nação poderosa. É isso que almejamos para o nosso país. E vamos conseguir. Mas vamos conseguir pela via democrática, pelo amparo das leis, pelo amparo da Constituição. Como diz o nosso presidente, jogando dentro das 4 linhas. Se nós pregamos, nós conservadores, pregamos o temor a Deus, o respeito à família, a defesa dos valores éticos e morais e a defesa das liberdades, não podemos agir de maneira arbitrária, não podemos agir fora da lei. E essa é a nossa luta. Infelizmente, nesse momento, o judiciário brasileiro está metendo os pés pelas mãos, está desviando sua função e cuidando daquilo que não é sua função primária, mas faz parte da democracia, faz parte do nosso amadurecimento,
faz parte do crescimento do nosso país e eu não tenho nenhuma dúvida de que nós vamos superar esse momento e o país de bem, o Brasil correto, o Brasil honesto, o Brasil sério, o Brasil que cuida da política com seriedade, o Brasil que serve de orgulho para muita gente no mundo, sairá vencedor. Não tenho dúvidas de que aqueles que pregam a desordem, aqueles que pregam o desvio das verbas públicas, daqueles que fazem festa com o dinheiro público, eu não tenho dúvida de que esses serão derrotados. E vencerão as pessoas de bem, as famílias brasileiras, as pessoas que desejam para o presente e para o futuro o país sonhado pelos instauradores da nossa República. Por aqueles grandes que lá no começo sonharam com uma república forte, com democracia pujante e com liberdade para fazer uma nação poderosa. Se perguntamos nesse momento o que está acontecendo, podemos entender que o que está acontecendo é que estamos agora em um caminho sem volta. Em 2018, o povo brasileiro despertou. Não há mais como sair desse caminho. Esse é um caminho sem volta. O Brasil despertou, o povo brasileiro despertou. E apesar da derrota nas urnas, agora no dia 30, não tenho dúvidas de que esse despertar do povo brasileiro é com certeza uma forma de construir a nação poderosa que nós merecemos. E esse despertar é um caminho sem volta, porque ninguém mais quer ver no governo do nosso país os desmandos, os desvios e a corrupção. Se em 1889 os nossos grandes homens da história lutaram para instituir a República Brasileira e para lançar as bases da nossa democracia, cabe a nós, nesse momento, zelarmos para honrar a memória daqueles grandes homens e mulheres, daqueles grandes brasileiros. E é isso que estão fazendo os milhões de irmãos nossos que estão nas ruas do nosso país. E não tenho dúvidas de que o Brasil será, porque merece, a grande nação que nós sonhamos. Espero que a nossa conversa de hoje possa lhe ajudar a refletir sobre a situação que estamos vivendo. Tudo o que acontece no país diz respeito a você e a mim e reflete na nossa vida. Não podemos ficar de braços cruzados. Te convido a se inscrever no canal, te convido a compartilhar esse conteúdo e a ajudar a promover a construção do país que nós sonhamos. Viva a República do Brasil! Salve a democracia brasileira! Um grande abraço. Parabéns, Brasil, pelos 133 anos de República. 15 de novembro de 1889, o dia que nós iniciamos essa grande história que ainda vai muito longe para orgulho de todos os brasileiros. Um grande abraço, fique com Deus.